Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 5. Vamos para o 17º episódio dessa série, Pelo Andar da Carruagem. Nós vamos longe. Glória a Deus! De 2 em 2 versículos nós vamos chegar em 2025. Aleluia. Não, estou brincando. Irmãos, nós vamos dar sequência aí ao capítulo 5 de Romanos. E hoje, esse estudo que vamos fazer acho assim, de uma riqueza. Eu estava falando isso com a pastora Flávia ontem, de uma riqueza impressionante. Então você se prepare aí, porque eu acredito que Romanos 5 vai falar muito ao seu coração. Todos abriram? Romanos capítulo 5, versículo de número 3. Todos abriram? Amém. Se você não tiver com Bíblia aí, compartilha com o irmão que está ao seu lado, né, com o seu celular, enfim. Romanos 5,3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Amém? Até aí, irmãos, nós vamos hoje falar somente desse texto. E esse é um texto ícone dentro da Bíblia, né? Esse é um texto muito usado pela maioria dos cristãos no mundo, e algumas vezes ele é mal interpretado. Por isso, né, nós vamos estudar ele hoje. Para isso, nós vamos voltar um pouquinho, continua em Romanos aí, só para a gente dar uma relembrada do que falamos na semana passada. O versículo 1 e o versículo 2 diz assim, Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, o qual estamos firmados, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, para entender o texto de Romanos 3, 4 e 5, onde Paulo fala assim: se alegrem nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, nós temos que entender o contexto anterior. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, só para a gente relembrar, capítulo 1, 2 e 3, basicamente Paulo se ateve a falar do problema real do homem. O problema real do homem não é financeiro, o problema real do homem não é casamento, o problema real do homem não é o seu interior, né, os seus sentimentos, as suas emoções. O problema real do homem é uma doença que ele adquire no momento em que ele nasce, chamado pecado. É um vírus que o homem já nasce com ele, que foi passado para ele. Eu vou usar a palavra passado, porque nós vamos ver exatamente essa palavra em Romanos, porque Paulo ele fala assim, e o pecado passou a toda a humanidade através de Adão. Ou seja, quando fomos gerados, nós recebemos esse vírus. E a obra de Cristo na cruz é exatamente inocular o poder desse veneno. A obra de Cristo na cruz é exatamente anular o poder desse veneno. Por quê? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Tudo que você passa de luta, tudo que você passa de dificuldade, todas elas, põe todas elas no pacote. Todas elas são apenas resultado desse vírus. E muitas vezes você está tentando resolver o problema que é pontual e não está resolvendo o problema que é objetivo. Você está resolvendo o problema subjetivo, e aí o que acontece muitas vezes? Você vive um ciclo de problema. O problema do casamento resolve, mas volta, resolve, mas volta, resolve. Por quê? Porque o que você tem que resolver é o problema central, o problema objetivo, que é o pecado, ou a tendência ao pecado, tendência natural do homem de se voltar para o pecado novamente. Bom, o que Paulo começa a mostrar no capítulo 4 de Romanos é talvez a principal, não vou dizer a principal, mas é uma obra importantíssima de Cristo na cruz, que é a justificação. Quando falamos de justificação, e a justificação ela é um termo judicial, é um termo jurídico. Quando falamos de justificação, a ideia dos escritores da Bíblia é como criminoso, a ideia
dos escritores da Bíblia como um criminoso que foi, apesar de assumidamente criminoso, um criminoso que, apesar de confessar o seu crime, ele não é punido pelo seu crime, mas a punição do seu crime recai em uma outra pessoa. Ou seja, na cruz de Cristo, Jesus ele imputou, ele colocou na nossa conta o sacrifício dele, mesmo se nós fazemos. Ele pegou todo o sacrifício dele e colocou na nossa conta como pagamento da pena pelo crime cometido, e pegou a inocência dele. Quem disse que Cristo é inocente? O próprio Pilatos. A frase de Pilatos, que é muito conhecida, né? Lava as minhas mãos, ela é o fim de uma frase maior, quando ele diz o quê? Não vejo pecado nenhum nesse homem. Então, o inocente que é Cristo, ele imputa na conta, da nossa conta, a sua inocência, e imputa na conta dele o nosso pecado, a nossa punição. Então, isso é justificação. Então, quando Paulo ele fala no capítulo 4, ele chama para discussão quem? Abraão. Ele fala, Abraão foi justificado pela fé. Ele cita Gênesis 15:6. Por quê? Porque quando falamos da salvação, quando falamos de salvação, nós temos basicamente duas visões dentro do cristianismo, e eu falo cristianismo de forma geral. Inclui os católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, todos eles. Nós sempre vamos encontrar duas visões com relação à salvação pela graça. Eu vou dar um nome, parece que não é feio, mas é isso mesmo. É o monagismo ou sinergismo. A maioria dos cristãos, eles são sinergistas, principalmente no Brasil. Por quê? Porque a nossa raiz é católica. Então nós sempre achamos que temos que fazer alguma coisa para ser salvo. Então você vê, por exemplo, pessoas que pegam uma vez por ano, pegam o seu carro, ou até vai para um extremo maior, calça um tênis, põe uma meia, uma bermudinha, e vai a pé daqui até o santuário de Aparecida. Por quê? Porque ele quer obter uma graça. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma igreja, São Judas Tadeu. Todo dia 28 você pode ir lá. As pessoas vão lá acender uma vela para o quê? Obter uma graça. O que é isso? É o sinergismo. Ou seja, a salvação, ela está ligada a uma ação minha. Pastor, mas os protestantes não fazem isso? Ou não entrega o teu dízimo, dá uma oferta, ou faz um voto, ou para bater bem em nós mesmos aqui da igreja, faz um jejum, pô. O que é isso? Isso é o sinergismo. Meu Deus. É eu querendo ajudar Deus. Só que nós temos uma outra linha que é o monagismo. O que é? Isso está muito ligado à teologia de Agostinho. Ou seja, Deus fez tudo. E eu gosto mais dessa. Eu acho essa mais bíblica. E a prova disso é Romanos 4. Por quê? Quem que Paulo chama para a conversa? Abraão. Aí você fala assim, pastor, mas Abraão, ele entregou o filho dele. É verdade, ele entregou o filho dele. Pastor, isso não é uma prova de sinergismo? Abraão agindo com Deus? Bom, se você for lá para o fim da vida de Abraão, você vai chegar a essa conclusão. E aí eu ainda vou dar 2 pontos para te contra-argumentar. Primeiro, o Isaac que Abraão levou lá para cima, na verdade não foi sacrificado. Quem que foi sacrificado? O cordeiro. O cordeiro foi sacrificado. Mas o que eu quero citar é o texto que Paulo fala em Romanos 4. Ele fala assim, como é que é o texto de Abraão? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aonde está isso? Gênesis 15:6. O que Gênesis 15:6 fala? Fala que Deus fala com Abraão assim, quantas estrelas? Abraão fala, não é possível. Aí Deus fala com ele, então eu não consigo fazer uma aliança com você. Eu tenho que fazer uma aliança com alguém que é parecido comigo.
Então, o capítulo 4 todo de Romanos é para falar isso. O capítulo 5, Paulo vai começar a mostrar o quê? As consequências da justificação. E ele dá 3 consequências: paz com Deus, primeiro, acesso à graça e glória futura. Aí você pode falar, pastor, esses benefícios são maravilhosos, mas a vida, ela é muito mais complexa do que paz com Deus. Note, não é paz de Deus, paz com Deus. É muito mais complexa do que ter apenas acesso ao trono da graça, e muito mais complexa do que a glória no futuro. E aí a gente pode pensar o seguinte: quando a minha vida está ótima, desfrutar disso é maravilhoso. Agora, quando a minha vida está empicada para baixo, como eu posso ser ajudado com essas 3 consequências? Como eu posso ser ajudado com paz com Deus, que é uma coisa que já aconteceu? Como eu posso ser ajudado a acesso à graça? E como eu posso ser ajudado? Eu não preciso disso, eu preciso de dinheiro. Eu preciso que o meu casamento melhore. Eu preciso que o meu trabalho melhore. Eu preciso que o meu interior, os meus sentimentos melhorem. Eu não quero a paz com Deus. Eu não quero glória futura. Eu quero resolver agora. E aí você pode falar, o que tudo isso faz diferença para mim? E aí Paulo, já prevendo essa argumentação, o versículo 3 e 4 é uma resposta dizendo o seguinte: isso, na hora da luta, faz toda a diferença. Acho que eu entrei na caverna de novo. Não, porque... porque saiu ali agora, né? Então é isso. Bom, acho que foi isso. Meu retorno abaixou. Se nós pegarmos os 2 textos separados, parece-me que são 2 assuntos distintos. Mas quando você junta o versículo 2 e o versículo 3, dá uma ideia melhor. O versículo 2 fala assim, o finalzinho dele: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E o versículo 3 fala assim: e não somente isso, ou seja, não só gloriar na glória futura, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eita. Ou seja, o que Paulo está fazendo é o seguinte: ele está pegando as consequências da justificação, que são subjetivas, paz com Deus, e ele está trazendo para o dia a dia. O que Paulo está dizendo é: além dessas alegrias que você tem, essas alegrias elas permanecem mesmo no tempo da sua dor. Na verdade, elas te ajudam a encontrar alegria no meio da dor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essas coisas que você acha subjetiva, paz com Deus, acesso, isso aí vai te ajudar a encontrar alegria no tempo da tribulação. Vai te ajudar a encontrar alegria no tempo da dor. Vai te ajudar a encontrar alegria no tempo da tribulação. Aleluia. Bom, eu acho que nesse ponto é importante a gente explicar um pouco o que é tribulação. E aqui, nessa palavra tribulação, começa o erro de muita gente. Por quê? Porque tem gente que acha que pode errar à vontade. Pode fazer coisa errada no trabalho, pode roubar no trabalho, pode bater na mulher, a mulher bater no marido, pode fazer o que quiser, pode errar à vontade, e depois pode pedir perdão a Deus e que está tudo certo. O que Paulo está falando é que isso é um grande erro. Por quê? Porque nós não podemos ser inconsequentes. Ele está falando, você tem que se alegrar na tribulação. Quando ele fala alegrar na tribulação, a palavra que ele usa aqui no grego, deixa eu até tomar água para pronunciar isso aqui, usa para tribulação, thlipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, thlipsis. Bom, o que significa essa palavra, pastor Léo? Essa palavra tribulação, ela significa pressão, ela significa perseguição. Então, muitas vezes, quando nós lemos esse texto, eu sei que a maioria de vocês aqui tem já uma caminhada no Evangelho, você já ouviu muitos pastores, eu mesmo já preguei sobre isso, se alegrem nas tribulações,
Mas a ideia de tribulação é uma ideia de quê? De dor, né? De perda. Se alegre nas perdas, nas dores. Se alegre nos fracassos, nas privações. Se alegre nos seus desapontamentos. Algumas pessoas chegam a usar essa palavra tribulação nesse contexto que eu estou falando, até em caso de pecado. Até em caso de... Esse é alto, hein? até em caso de pecado. Ou seja, usando um texto que, se você entender o contexto dele, ele não está falando sobre isso. Pastor, de forma prática, o que Paulo está dizendo? Bom, primeiro, o que Paulo não está dizendo é o seguinte: quando você tiver um problema no casamento, não mude nada. Somente se alegre na tribulação e Deus vai fazer o resto. Não é isso que Paulo está dizendo. Muitas vezes nós interpretamos assim: não, eu estou com um problema no casamento, mas eu vou me alegrar na tribulação. O que é me alegrar na tribulação? É fazer o seguinte: eu não vou fazer nada, só vou orar e Deus vai fazer tudo. A minha obrigação é só rir, como hiena, só ficar rindo. Que eu tenho o quê? Me alegrar na tribulação. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo então, pastor Léo? Bom, o que Paulo está dizendo é o seguinte, usando de novo o exemplo do casamento. Quando você tiver um problema no casamento, e todos os casados aqui sabem o que eu vou dizer agora, quando você tiver um problema no casamento e ele vai acontecer, eu estava comentando com a pastora Flávia essa semana, que uma pessoa, né, eu estava contando a nossa história para a pessoa, e aí falando, nós nos conhecemos, e 24 dias depois estávamos casados, e tem 22 anos que estamos casados, a pessoa, eu queria viver esse conto de fadas. Eu falei, opa, faço não. Por quê? Porque você está olhando para mim, para ela hoje, 22 anos depois, e está vendo um casamento bom, não é ótimo não, um casamento bom. Um casamento que precisa dos seus ajustes, mas que hoje é um casamento bom. A convivência hoje é mais tranquila. A gente consegue conviver bem, mas nem sempre foi assim. Teve os dias de enfermidades. A pastora Flávia, ela ficou praticamente internada quase um mês. Depois o período de recuperação foi quase 4 meses. Ela passou por 4 gravidezes. 3 gravidezes. 2 que foi ectópica e uma que é a do Davi. Ela passou por 3 gravidezes. Por todo o processo, sendo que as 2 ela teve que fazer cirurgia, como se fosse a cesariana. Abrir tudo, tirar para fora, tirar os troncos, etc, etc. Limpar, lavar, enfim. Eu estou falando só de enfermidade, eu não vou citar os problemas financeiros. Porque vários foram os dias em que não tinha dinheiro. Para nada. Vários foram os dias em que não tinha dinheiro para nada. Muitas foram as noites em que nós estávamos dormindo e de repente o reboco do teto caiu em cima da cama. E a gente acordava assustado, falava, Jesus está voltando. E antes tivesse, né? Várias foram as noites. Foram anos morando de favor. Anos morando de favor. Anos. Pastor, então Deus fez um milagre da noite para o dia. Não. A questão financeira, irmãos, foi ardorosa. Eu tive que aprender a sentar na frente do computador e fazer um orçamento real, verdadeiro. E falar, nós não podemos comprar isso esse mês não. Hoje lá em casa nós controlamos até os centavos. Então toda a compra que nós fazemos, tem um grupo no WhatsApp, eu, ela ou Davi, comprou R$1,90 de padaria. R$1,90 de padaria. Isso aí não é tribulação que Paulo está falando. Essa tribulação aqui que eu estou falando, é você mesmo que procura. A tribulação que Paulo está falando, ela é externa. É uma pressão externa. A pressão que você mesmo procura, não é para você se alegrar nela, é para você chorar. Porque você é descontrolado, porque você é orgulhoso, porque você... É para chorar, mas é sério. É sério. Então o que Paulo fala, falando do casamento, voltando ao assunto do casamento, fecha aí essa notinha de rodapé. Quando você tiver um problema no casamento e ele vai acontecer, o que Paulo está falando é se alegre, porque você não precisa divorciar. Aleluia. Paulo está falando assim, o que Paulo está falando, alegre-se na tribulação,
Quando o problema no casamento vier e ele virar, você tem saída e não é o divórcio. Você tem saída e não é o divórcio. Você tem saída e não é o adultério. Você tem saída e não é a pornografia. O que Paulo está dizendo, alegre-se porque você tem saída com relação às pressões. Eu gosto de como algumas versões da Bíblia traduziram essa palavra tribulação. Por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje traduziu como sofrimentos. A Nova Versão Transformadora traduziu como provações. Eu gostei dessa. Por quê? Porque provação tem a ideia de algo externo. Algo que você foi jogado lá. E não algo que você procurou. Bom, quando falamos alegre-se na tribulação, nós devemos parar de usar esse texto como se ele fosse um corretor mágico dos nossos problemas. Porque a ideia muitas vezes é isso, a pessoa posta isso até na internet, né? Posta lá, né? Alegre-se nas tribulações, como se a alegria nas tribulações fosse resolver o problema. Não é a alegria na tribulação que resolve o problema. É o fato de você ter sido justificado. Pela sua justificação, você tem paz com Deus, você tem acesso, você tem esperança da glória futura. Porque você é justificado e tem essas coisas, você pode se alegrar na tribulação. Por quê? Porque para você tem esperança, e não é a esperança do mundo. Meu Deus! É isso que Paulo está dizendo. Aleluia! Então esse texto não é um corretor mágico dos seus problemas. Irmãos, os problemas não se resolvem de forma mágica. Não se resolvem. Bom, quando olhamos para esse texto, nós temos dois tipos de reação. Nós, de forma geral, como cristãos, nós temos dois tipos de reação diante da tribulação. A primeira reação é a reação de muito crente, que é regozijar, se alegrar com a tribulação. Note, Paulo diz: se alegre na tribulação e não com a tribulação. Pastor, não tem ninguém que se alegra com a tribulação. Tem sim, irmãos. Existe no meio gospel o que eu gosto de chamar de masoquismo gospel. Pessoas que gostam de sofrer. Então, quando esse texto vem à tona, ele fala: ó, eu estou bem, porque eu estou me alegrando com a tribulação. Não é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, é fato que algumas pessoas elas sentem necessidade de sofrer com a tribulação. Tem pessoas que elas precisam sofrer, por quê? Porque elas acham que estão sofrendo uma punição pelos seus erros, um castigo. Elas precisam da tribulação para lidar melhor com o seu desmerecimento e com a sua culpa. Elas precisam estar sempre sofrendo, porque o sofrimento é uma punição pelos seus muitos erros. E como ela não merece o amor de Deus, ela se sente muito culpada, ela tem que estar sofrendo. E ela não se alegra na tribulação, ela se alegra com a tribulação. O que é isso? Alguns crentes chamam isso de consequência do pecado. Ah, eu estou só vivendo a consequência do meu pecado. O que é isso? Não, isso é masoquismo, gosto. É gostar de sofrer na dor. Eu dou o nome disso de autoflagelamento gospel. Já viu aquelas pessoas que ficam lá nas Filipinas? Tem muito, né? Irmãos, tem muito crente fazendo isso. Ele se alegra em estar mal. Parece que ele sente prazer em demonstrar para as pessoas que está mal. Bom, tem pessoas que tendem a desvalorizar e manter uma atitude de superioridade com quem teve uma vida mais fácil. Pessoas assim, elas olham para quem está indo bem e falam assim: esse não sabe o que é sofrer. Oh, meu Deus. A gente faz isso com os nossos filhos às vezes, né? É mesmo. Ou às vezes dentro da própria igreja. Quem já viu aquela frase: sem luta não tem vitória? Não é? Isso é o quê? É para dizer o seguinte: que se ele não tem luta, ele não merece a vitória. Agora eu que estou aqui lutando, eu sim, eu mereço a vitória. Então essa é uma forma de se reagir a esse texto.
Qual é a outra forma? Bom, você pode usar a tribulação como obra. Como é isso, pastor Léo? Bom, nós podemos pegar a tribulação e justificar a tribulação como algo para me salvar. Como é isso, pastor Léo? Então, por exemplo, quando eu faço um jejum e eu falo assim, eu fiz um jejum, então eu mereço essa vitória. Eu li a Bíblia, então eu mereço. Eu fui no culto, pastor, eu estou indo no culto todo domingo. Eu até me batizei, eu tomo ceia, então, ou seja, eu mereço. O que é isso? É usar a tribulação como obra. E isso, mais uma vez, remonta ao nossa raiz, que é a raiz de pagar promessa, que é a raiz de fazer as peregrinações. Nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. Pessoas assim, elas têm a sensação de que Deus lhes deve um favor e que Deus deve aceitá-los por causa da grande tribulação que eles enfrentaram. Já ouviram aquela frase? Deus vai honrar seu servo. A pessoa que fala Deus vai honrar seu servo, o que ele está querendo dizer? Como eu sou servo de Deus, Deus tem que me honrar. Só que ele não sabe que é o contrário. Se ele é servo de Deus, é porque Deus já o honrou. Mas como que Deus o honrou? Através de Jesus Cristo. Ah, Deus vai me honrar. Não, irmão, Deus já te honrou. Bom, pessoas que não processam o próprio sofrimento por meio do Evangelho da Graça podem se tornar orgulhosos e superiores, ou em outro extremo, profundamente céticos. Se você não pegar a tribulação que você está passando e jogar no programa chamado Evangelho da Graça e deixar o programa chamado Evangelho da Graça processar o seu problema, e o Evangelho da Graça te dá a solução, muitas vezes você vai achar que o teu problema é que vai te salvar. O dia que eu superar esse problema, aí eu estou salvo. O dia que eu vencer isso aqui, aí eu estou salvo. Pastor, você me mostrou duas formas de reagir a esse texto. Mas como nós devemos reagir? Bom, os cristãos, eles se gloriam na tribulação. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que não há nenhuma alegria no problema em si. Você não vai se alegrar porque o seu casamento está ruim. Você não vai se alegrar porque sua vida financeira está ruim. Você não vai se alegrar porque você está deprimido. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando? É lá no meio da tribulação. É entendendo que você está com um problema emocional. Você se alegra. Por quê? Porque você tem esperança. Você admite que tem um problema, mas também você admite que você foi salvo pelo Evangelho da Graça e que agora você está em paz com Deus e que nada do que você fizer vai mudar a sua relação com Deus, mas a relação com Deus vai mudar a forma como você processa os problemas. Então, se você quer ver alguém que entende o Evangelho da Graça, veja como ele lida com os problemas. Ou ele pode lidar gostando daquele problema. Tem gente que conta para mim, irmãos, que está com problema com o seu salvo bom. Eu estou apertado financeiramente, Deus está provando o certo. Não, irmãos, Deus está te dando uma bela oportunidade de você encontrar nele a saída, porque ele não tem isso para você. O cristão, ele se alegra na tribulação. Olha o que Timothy Keller diz sobre esse texto. Ele fala o seguinte: Deus odeia a dor. Preste atenção. Essa frase é muito forte. Quando a gente vê dor no mundo, você pode saber que quem está sofrendo mais com aquela dor é Deus. Deus odeia a dor, porque Deus sabe que ela é resultado do pecado.
Deixa eu fazer uma notinha de rodapé, pastora. Eu estava vendo um filme essa semana. Como é que chama o filme, pastora? Caminho da Fé. Aqui, o primeiro, né? O cara que se desviou lá. O Caminho da Fé. Conta a história de um pastor, um pregador do evangelho, que porque teve um desastre ecológico lá na África, ele começou a questionar a bondade de Deus. E ele começou a falar assim: será que Deus ama o mundo mesmo? E por causa disso ele se desviou. Por quê? Porque ele não estava processando a dor de acordo com o evangelho. Irmãos, quem mais sofre com a dor das pessoas é o próprio Deus. É o próprio Deus. Timothy Keller diz: Deus odeia a dor e os problemas dessa vida, e deveríamos fazer o mesmo. Deus odeia a dor e os problemas dessa vida, e deveríamos fazer o mesmo. Mas ele continua dizendo, ele diz assim: o cristão sabe que o sofrimento terá resultados benéficos. O cristão sabe que o sofrimento terá resultados benéficos. Ele não é estoico. O que é estoico? É alguém que enfrenta a dor com os dentes cerrados. Não, eu vou lá e eu vou ter vitória. Não, seu olhar passa através da tribulação, mas focaliza nas suas certezas. Essa é a explicação. Alegrar-se na tribulação é o quê? Eu estou vendo a tribulação aqui, mas eu consigo ver por trás da tribulação. Eu consigo ver o que está após a tribulação. Por que muita gente está deprimido? Porque ele só vê a tribulação. E ele se alegra com ela, e abraça ela e fala: eu vou com ela até o fim, porque ela vai me levar para o céu. E o verdadeiro cristão, ele fala: não, ela está aqui, eu vou ter que enfrentar, mas eu estou olhando para lá. Aleluia! Eu estou olhando para além dela. Glória a Deus. Bom, pastor, como devemos reagir então? Devemos reagir, irmãos, descansando no conhecimento de que as tribulações só farão crescer a nossa satisfação e o nosso apreço pelas certezas que serão produzidas na tribulação. Vou traduzir isso. Como que eu passo alegre na tribulação? Não é ignorando ela, nem abraçando ela. É na certeza de que no final dela eu terei um conhecimento maior da graça, da fé e do Deus que me justificou. As minhas certezas aumentarão. O que falta para nós hoje como cristãos é a certeza de que Deus está cuidando de nós. John Stott, ele, sobre esse texto, diz o seguinte: regozijar-se nas tribulações é reconhecer que por detrás do sofrimento existe uma racionalidade divina. Olha que frase linda. Alegrar-se na tribulação é entender o seguinte: que a mente de Deus sabe o que está fazendo, e que no final Ele vai produzir algo de bom em mim. Ele continua dizendo: o sofrimento pode ser produtivo se a ele reagirmos com uma atitude positiva. Pastor Pedro Estrela diz: não nos alegramos pelo sofrimento em si, mas pelo que ele produz. Há nele um processo para desfrutarmos da glória. A tribulação tem um processo envolvido na tribulação para desfrutarmos da glória. Bom, nesse ponto você pode estar se perguntando, né? E se você estiver passando por uma tribulação, mais ainda: pastor, o senhor está falando de resultado de tribulação, eu não estou vendo nada. Resultado positivo de tribulação, não estou vendo nada, eu só estou vendo a própria tribulação. Como que isso aqui pode produzir algum resultado positivo? Irmãos, a primeira coisa que você tem que levar em conta... será que ele foi arrebatado? A primeira coisa que você tem que levar em conta é o seguinte: Paulo, ele está falando esse texto, ele está contando esse texto para pessoas que sabem que a tribulação, na verdade, são pressões externas. Essa é a primeira coisa. Então, deixa eu dar uma dica, que é uma notinha de rodapé. Se o problema que você está vivendo é causado por você mesmo,
Como eu falei, não chore, não se alegre, chore. E tente resolver. Pastor, como que eu vou resolver? Bom, aí Deus vai te dar graça. Mas é você que tem que fazer. Agora, se o problema é externo, pastor, me exemplifica um problema que é externo, uma pressão externa. Bom, falando da vida financeira. Quando você tem um problema na vida financeira, o que é ceder à pressão externa? É você ir lá no banco pegar um empréstimo. Empréstimo para pagar conta é um suicídio financeiro. Meu amigo bancário que está ali sabe disso. Ele até gostaria de dar empréstimo para todo mundo para ele poder ganhar muito dinheiro. Eu estou brincando, eu sei que você não recebe. Meu irmão também é bancário, eu brinco isso com ele. Ele fala, você fica envolvendo os inocentes aí e tomando juros do povo, né? Seu, como é que chama o cara que faz juros altos? Não, mas é um outro nome. Não é abusivo, não. Enfim. Usura! Você é um cara usurento. Não sei se existe essa palavra, mas enfim. Então preste atenção, olha o que Paulo está falando. A pessoa tem um problema financeiro, ela tem uma pressão externa. Pega o dinheiro emprestado do banco. O que é alegrar-se na tribulação? É falar o seguinte: eu não preciso desse dinheiro, porque Deus tem uma saída melhor para mim para resolver esse problema. É isso que é resistir à pressão. Pastor, qual o resultado da tribulação? Bom, o resultado da tribulação é uma reação em cadeia. Qual que é a primeira reação? A tribulação leva à perseverança. Se você resistir à tentação de pegar o dinheiro emprestado, se você resistir à tentação de adulterar, se você resistir à tentação do divórcio, você vai ter perseverança. O que é perseverança? Nós podemos traduzir também a palavra perseverança para determinação. Irmãos, a tribulação nos dá foco. Ela nos ajuda a concentrar no que de fato é importante. Porque quando eu estou na tribulação, eu tenho várias saídas. Mas se eu perseverar, eu vou conseguir focalizar na verdadeira solução do meu problema. A perseverança, ela vai fazer você se lembrar do que é duradouro de verdade. Ou seja, a perseverança, ela vai te ajudar a realinhar as suas prioridades. Lembra que eu falei? Olha o que vai acontecer. Se você resiste a pegar um empréstimo, se você resiste a não pagar os juros, você focaliza no que você tem que fazer, que é uma boa administração dos seus recursos financeiros. Percebe? Então, a tribulação produziu o quê? Perseverança. Falando do casamento, estamos com um problema no casamento. Eu acho engraçado você fazer só uma notinha de rodapé para os solteiros. O casado, o solteiro é doido para casar, e o casado é doido para divorciar. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Falando do casamento, se você resiste ao adultério, ao divórcio, você vai focalizar. Você vai falar, peraí, o problema nesse negócio sou eu. Oh, meu Deus. O problema nesse negócio sou eu. Então, a perseverança, que é a primeira reação da tribulação, ela nos alinha as prioridades e afasta o que? As distrações. Eu passo a não ter mais opções. Eu gosto de Apocalipse, é claro que é um texto messiânico, mas que a Bíblia diz assim, Deus abre uma porta. Tem gente que fala assim, eu estou orando para Deus abrir as portas. Não, Deus abre uma porta. Qual, pastor? A porta que vem depois da perseverança. Bom, a perseverança, o que ela faz? Ela leva à experiência. Irmãos, a experiência só acontece quando você vai até o fim. A experiência, por isso que tem muita gente que vive a
na vida e não tem experiência. Você já viu gente assim? Tem 40, 45 anos, 50, 60 anos e não tem experiência nenhuma. Não sabe lidar com o problema. Por quê? Porque ele nunca foi até o fim em nenhum problema. Ele nunca perseverou em nada. Porque ele não perseverou, ele não tem experiência, ele tem idade. E aí você vê pessoas muito novas que são extremamente experientes. Por quê? Porque eles vão até o fim. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, mas é a perseverança que produz a experiência. Meu Deus, top. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que eu amo muito, que está sofrendo exatamente porque não tem experiência. E é velho. Tem quase 70 anos. Aliás, tem mais de 70 anos. Isso, tem mais de 71 anos. Vai fazer 71 anos agora. E é uma pessoa que não aprendeu a lidar com a culpa. Porque não teve experiência com a culpa, está deprimido. Está muito deprimido. Já está com síndrome do pânico, está num quadro assim, muito triste. Por quê? Porque não tem experiência com a culpa, mas tem 71 anos de idade. E aí tem que tomar antidepressivo para tentar lidar com a culpa, porque não tem experiência. Então, a perseverança leva a experiência, mas a experiência só vai acontecer quando nós formos até o fim. Quanto a perseverança, irmãos, o que é perseverança, pastor Léo? Não confunda perseverança com teimosia. Teimosia é uma coisa, perseverança é outra. O que é perseverança, pastor Léo? Perseverança é manter os princípios apesar das pressões. Perseverança é o quê? É manter os princípios apesar das pressões. Eu não vou divorciar, por mais que essa mulher esteja me fazendo raiva. Por mais que esse homem esteja me fazendo, eu não vou divorciar. Eu não vou abrir mão de princípios. Eu vou entregar o meu dízimo, mesmo sem dinheiro. Mesmo sem dinheiro, vou entregar, porque eu vou manter os meus princípios. Eu não vou falar mentira. Ah, mas vai custar o teu emprego. Que custe, mas eu não vou falar mentira. Então isso é perseverança. Perseverança não é, não, eu estou perseverando em oração, eu estou perseverando em jejum. Não, perseverança é prática, é manter princípios apesar das pressões. Prática. Ou seja, manter o equilíbrio. E vamos concordar, pessoal? Equilíbrio é mercadoria rara nos dias de hoje. Não é? Como as pessoas estão o quê? Desequilibradas. Você olha no casamento, é engraçado demais. Às vezes você conversa com um casal e o marido fala assim: nossa, a mulher é chata demais. Fica falando na minha cabeça. Aí então uns 15 dias depois você volta para conversar com a mesma pessoa e fala assim: ah, minha mulher está estranha, pastor, ela não conversa comigo mais. Por quê? Porque falta o quê? Equilíbrio. Ou a mulher fala demais ou ela fala de menos. É no caso do marido. O marido chega em casa, não conversa com a mulher. Não conversa. Entra, vai lá, toma um banho, televisão. Equilíbrio, pessoal. Então, muitos não têm experiências. Ou muitos não têm experiência. Não são equilibrados. Por que não são equilibrados? Porque não superaram o primeiro passo, que é a perseverança. Então, o resultado do desequilíbrio, preste atenção que aqui é importante. O resultado, você está desequilibrado porque você não está perseverando nos princípios. Pode voltar para trás porque algum princípio você deixou de cumprir. Vai tirar a gente do... E não cumprir princípios vai te levar ao desequilíbrio. Meu Deus. Irmãos, equilíbrio não vem sem foco. Você já viu o equilibrista? Para onde que ele fica olhando? Ele olha para o alto? Ele olha para baixo? Para onde que ele olha? Para onde ele tem que chegar. Presta atenção no equilibrista, né? Aqueles caras que atravessam prédios aí. Ele põe ali um negócio para ajudar e ele vai, ó, até o fim. Por quê? Porque ele tem foco. Só que você só vai ter foco se você passar pela perseverança. Irmãos, a tribulação
se primeiro o conduzir a fixar os olhos em Deus e nas prioridades adequadas, levará a uma maior confiança quando chegar a hora. O que é isso? Vou explicar essa frase. A tribulação vai te conduzir a fixar os olhos em Deus, focar. Isso vai te levar a uma maior confiança quando você passar por uma nova luta. Agora, o oposto também é verdade. Se você romper o princípio aqui, você vai desencadear uma reação em cadeia. E o terceiro, tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e tudo isso leva à esperança. Crescimento e esperança. Pastor, o que é esperança? Bom, Timothy Keller definiu esperança assim: uma certeza mais forte, uma convicção da própria paz, do acesso a Deus e da glória futura. Irmãos, a tribulação, ela retira de nós coisas que são rivais à esperança verdadeira. Preste atenção. A tribulação, ela tem um objetivo, a pressão externa. Ela começa a tirar os seus olhos de coisas que podem rivalizar com a esperança verdadeira. Então, quem passa pelo processo da tribulação, da perseverança, da experiência, ele tem uma esperança real. Como é isso, pastor Léo? Bom, muitas vezes a minha esperança e a sua esperança está em coisas que a tribulação vai tirar. Por exemplo, tem gente que tem esperança no governo, e na próxima eleição de 2018 agora, ele apoia todas as suas esperanças no governo. Tem várias pessoas aí fora, até da igreja. Não, se nós colocarmos o Bolsonaro, aí vai. Se nós colocarmos o Bolsonaro, se nós colocarmos o Lula, aí, irmãos, sabe o que acontece? Você vai continuar em tribulação, e Deus vai falar com você: se tira a sua esperança do governo, porque não é ele que vai resolver o teu problema. Lembra do realinhamento de prioridade? E eu não estou falando que é para você votar errado, não. Vote muito certo. Vote muito certo. Tenha consciência na hora de votar. Mas não é isso que vai resolver o problema, por mais certo que você vote. Outra, igreja. Tem pessoas que depositam a esperança dele na igreja, na instituição. E quando essa instituição falha, toda a esperança dele é pulverizada. E a igreja vai falhar. Eu já estou te pedindo perdão antecipado, porque eu vou errar com você. Mas aqui você nunca vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque você já sabe que eu vou errar. Então no futuro não faço, o pastor Léo me decepcionou. Não. Ele só cumpriu o que ele falou. Ele falou que ia me decepcionar. Ele falou que ia me entristecer. E ele faz isso mesmo. Porque é impossível, irmãos, numa relação, um ou outro não entristecer o outro. Qual outro? Dinheiro. Tem pessoas que se apoiam em toda a sua esperança no dinheiro. Tem gente que é até pior, né? Tem gente que tem dinheiro para ter esperança. Tem gente que se apoia no fato de que um dia talvez ele vai ter dinheiro. E aí quando tem, vai ver que aquilo não faz a mínima diferença. Qual outro? Poder, sexo, etc. Irmãos, preste atenção, o processo de Deus. A tribulação produz perseverança, que é o quê? Me manter nos princípios mesmo na dor. Manter os princípios mesmo na dor vai me dar experiência. O que é experiência? Experiência é falar o seguinte: eu já passei por isso. Depois disso eu vou ter a esperança correta. A minha esperança não é dinheiro, não é governo, não é sexo, não é poder. A minha esperança é a justificação em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nossa tribulação deveria nos levar ao único lugar aonde encontramos esperança real e certeza, que é Deus. E o último resultado da tribulação
que não está descrito nesse texto, que eu vou incluir como um apêndice, é o que nós chamamos de o despertar de Deus. Então, às vezes você está passando por uma tribulação, e o resultado dessa tribulação vai ser que Deus vai te despertar para algum pecado, ou alguma atitude errada. Então, além de produzir isso tudo, Ele pode também produzir a convicção de que você precisa mudar. Só que você tem que ter em mente o quê? Que é... Você precisa ter em mente que essas intervenções de Deus, elas sempre são feitas por amor. Sempre Deus, Ele pode estar te conduzindo a uma tribulação, porque Ele é como um pai que cuida de um filho. Irmãos, nunca, preste atenção no que eu vou dizer, nunca a tribulação é uma punição. Nunca a tribulação é uma punição. Por quê? Porque a nossa devida punição, e nós éramos realmente dignos de punição, já foi depositada em Cristo na cruz. Irmãos, toda a ira de Deus, tem gente que fala assim, fulano está sobre a ira de Deus. Toda a ira de Deus contra você, contra mim, já recaiu sobre Cristo. E nele ela foi tragada e absorvida. Por isso, já somos absolvidos da punição. Portanto, Deus não está te punindo. Vou repetir. Portanto, Deus não está te punindo. Pastor, então qual é o motivo dessa tribulação? Ou Deus iniciou um processo em você de crescimento, ou Deus quer que você corrija alguma atitude errada. Irmãos, preste atenção. Deus não pune nossos erros. Vou repetir. Deus não pune nossos erros. Todos os nossos erros já foram punidos em Cristo Jesus. Os que você cometeu e os que você irá cometer. Pastor, mas e aquele negócio de consequência do pecado? Bom, a consequência do pecado não é a punição de Deus, é a punição do próprio homem. Porque o homem é sanguinário, olho por olho, dente por dente. Portanto, se você assassinar alguém e for preso, não é Deus que está te punindo. Quem que é? Você foi condenado em qual tribunal? Quem te condenou foi um juiz humano. Foi um juiz humano. E Deus, pastor Léo, preste atenção. Deus, Ele já te perdoou. Pastor, Deus já me perdoou por um pecado que eu nem pedi perdão. Bom, pedir perdão ou não é exatamente o resultado desse perdão de Deus na sua vida. Você só pede perdão porque Deus já te perdoou. Você não pede perdão para Deus te perdoar. Eu vou pedir perdão para Deus me perdoar. Não, eu vou pedir perdão a Deus porque Ele já me perdoou. Porque Ele já sabia que eu ia errar. Então, meus irmãos, você está livre para enxergar as suas tribulações, não como Deus estivesse esmagando você, mas como se Ele estivesse levando você a apreciar muito melhor os benefícios de que você desfruta como filho. A tribulação tem esse objetivo, de te levar para um lugar como filho de Deus, experimentado, maduro e perseverante. Esse é o objetivo. Bom, eu tinha um estudo de caso para fazer, mas não irei fazer. Vou pular logo para a conclusão. Vou só deixar algumas perguntas para você. Não vou deixar perguntas para você. Conclusão. Depois, se você quiser, eu te passo esse estudo. Conclusão. Se você enfrentar a tribulação com entendimento claro da justificação só pela graça, a sua alegria nessa graça só aprofundará. Se você passa pela tribulação sabendo que você já foi agraciado por Deus, ao final dessa tribulação você vai se aprofundar mais ainda nessa graça.
De outro lado, se você encarar a tribulação com a mentalidade da justificação pelas obras, em vez de fortalecer, a tribulação destruirá. Então, se você já foi destruído por alguma tribulação, certamente você achava que havia algum mérito seu nessa tribulação. Reflita em como a tribulação afeta as pessoas que buscam a salvação pelas obras. Os autojustificadores estão sempre em um nível profundo de insegurança. Por quê? Porque ele sabe que se ele errar, ele vai entrar numa tribulação. Uma pessoa que se auto-justifica, ou que vive a justiça própria, ela tem muito medo de errar. Porque ela acredita que se ela errar, ela vai para a tribulação. Porque a tribulação é uma punição de Deus pelos seus erros. Por quê? Porque ele acha que é o que ele faz, não é o que foi feito por ele. Não conseguem agradar a Deus e nem cumprir os seus próprios princípios de moralidade. O autojustificador, ele não agrada a Deus. Por quê? Porque nada que você fizer agrada a Deus, ele já se agradou de você. Então não adianta você tentar ficar agradando ele com as suas obras. Não, eu ajudo muita gente, eu faço muito isso, eu não falo mentira, eu não isso, eu não adultero. Não. Só que você vai viver esmagado por isso, sempre tentando agradar a Deus. É o que aconteceu, né? Fazer um parênteses aqui, com o nosso amigo Lutero. Ele vivia a vida tentando agradar a Deus. Até o dia que ele leu Romanos 1,17. E a justiça, o evangelho da justiça de Deus. Aí ele entendeu que ele já estava justificado. Bom, falando da pessoa que é justificada ainda, né? Concluindo aqui. Quando vem a tribulação, e ela sempre virá, na mesma hora acham que estão sendo castigados por seus pecados. E aí questionam, né? Por que Deus fez isso? Ou por que Deus permitiu isso? Ele não vê que eu sou muito bom, sou dizimista, sou ofertante, cumpro os meus desafios. Não conseguem confiar no amor de Deus. Por quê? Como a sua crença no amor de Deus tem uma base inadequada, que as suas obras, a tribulação os despedaça. Irmãos, é quando sofremos que descobrimos de fato em quem confiamos e esperamos. É quando sofremos é que descobrimos em quem de fato nós confiamos e esperamos. Em nós mesmos, nas nossas obras ou em Deus. Pastor, como que eu aplico essa palavra? Primeiro, existe algum sofrimento ou decepção em sua vida que você enxerga como um castigo divino? Existe alguma tribulação que você fala, eu estou passando isso porque é consequência do meu pecado? Deus está me punindo? Se existe, abandone agora. Se aplica essa palavra crendo no seguinte: Deus não está me punindo. Pelo contrário, Deus está trabalhando nessa tribulação para me aproximar mais dele. Segundo, separe tribulações dos seus erros próprios. Separe o que é tribulação e o que é erros que você comete. Porque a tribulação é uma pressão exterior para que você tenha atitudes erradas. Agora, se você estiver tendo atitudes erradas, o princípio não é se alegrar, o princípio é corrigir. Bom, fim, né? Chega, né? Vamos embora, almoçar e viver aí uma bela e boa semana. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, eu espero com essa palavra que ela produza em você o mesmo que ela produziu em mim. Um sentimento de que Deus, Ele me ama tanto,
Deus, Ele te ama tanto. Deus, Ele vai te levar, como o Diego falou, talvez em cisternas, em cavernas, em prisões, em calabouços, masmorras. O interessante e foi muito pertinente a citação do Diego sobre José, porque José, ele passou por isso que nós falamos. José, ele é talvez a melhor figura de alguém na Bíblia que viveu as consequências da justificação em Cristo, sem Cristo ainda ter nascido. Por quê? Porque José, na tribulação que foi exterior, José, irmãos, ele sofreu, olha as pressões exteriores que ele sofreu para romper com os princípios dele. E que interessante, José viveu em uma época em que não havia princípios determinados por Deus, porque a lei só veio anos depois. Olha só para você ver, José já viveu a palavra de Deus mesmo sem ele ter a palavra de Deus. Por quê? Porque os princípios estavam tatuados no coração dele. José, ele teve oportunidades nos momentos em que ele estava com o poder nas mãos. E se você analisar a vida de José, isso é muito sério, porque ele tem a pressão do adultério. Você acha que a mulher de Potifar, que nem fala o nome dela, né? Potifera, né? Nem fala o nome da mulher. Você acha que ela era uma mulher feia, mal acabada? Não, era uma mulher linda, até porque o egípcio cuidava muito da beleza. Eles tinham a beleza como uma dádiva de Deus. E ele suporta a pressão. Ele podia questionar, falar: Deus, eu fui para uma cisterna, eu fui para uma cadeia, agora que eu estou indo bem, aparece essa mulher do demônio aqui. Ele podia questionar, mas ele não, ele suportou. Isso é alegrar na tribulação. Ele falou: peraí, eu tenho a opção de trair, mas eu também tenho a opção de não trair. Eu escolho a segunda opção, eu me alegro na tribulação, porque eu estou olhando lá para frente. Depois, com os irmãos dele, ele tem nas mãos o poder de vingança. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas eu quero dizer algo para vocês sobre perdão, rapidamente. Rápido, prometo, estou terminando. O que é perdão? Perdão é abrir mão da vingança. Quando você perdoa alguém, você está falando assim: eu abro mão de vingar. Mas mais, você está levando o seu caso a instâncias superiores. Você está dizendo: eu não posso vingar, mas Deus vinga por mim. E aí Deus pega e fala assim: com muito grato eu vou vingar de você. Como? Pegando meu próprio filho e crucificando ele, fazendo ele sofrer na cruz. Então, quando alguém erra com você, ele não erra só com você, ele erra com você e erra com Cristo também. E quando você perdoa, você pega aquela ofensa e coloca lá na cruz novamente. Foi o que José fez. E tem um texto em Gênesis que para mim é emblemático, porque a palavra diz que José reconheceu os seus irmãos. Eu sempre me emociono nessa palavra. A palavra diz que José reconheceu os irmãos, e os irmãos não o reconheceram, obviamente, mas José os reconheceu. E a Bíblia diz que José deixa eles lá num palácio, numa sala, e José vai para um outro lugar e ele grita tão alto que todo o Egito escuta. Isso é muito emblemático, porque lá na cruz do Calvário, Jesus gritou: está consumado. E sempre quando alguém grita na Bíblia, eu me lembro do grito de Cristo, porque é exatamente uma lembrança. E é o que estava acontecendo ali, um pagando preço pelos outros. Feche seus olhos. Pai, o que faremos com essa palavra, meu Deus?
Senhor Deus, nos ajuda a entender tudo isso. Pai, nos ajuda a processar tudo que nós aprendemos aqui nessa manhã. Senhor Deus, nos faz aprofundar nessas verdades. Porque quando estudamos um texto como esse, nós enxergamos o quanto estamos realmente afastados do Evangelho da Graça. O quanto estamos distantes, Pai, de saber que não é por nós, não é pelo nosso merecimento, não é pelas nossas obras meritórias, mas é pelo Teu mérito. É por aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor Deus, entender que a alegria nas tribulações é saber que em meio a dores tão intensas, o Senhor tem uma porta aberta, e essa porta sempre nos liga ao Evangelho. Pai, alegrar nas tribulações é entender, meu Deus, que no dia em que não tivermos alternativa, o Senhor vai nos dar uma alternativa, e essa alternativa não passa por romper os seus princípios. Pai, que nós possamos sair por estas portas nessa manhã, Senhor Deus, com a clara revelação de que nós não podemos ceder às pressões, com a revelação muito nítida de que não devemos, Pai, deixar com que as tribulações nos coloquem de joelhos, somente se for para Te adorar. Senhor Deus, nós saímos daqui, Pai, não apenas animados com uma palavra que fala a nossa alma. Nós não saímos daqui, Senhor Deus, não apenas mais equipados para passar uma semana de dores. Não, nós saímos daqui alimentados em nosso espírito com uma palavra que vai reverberar durante toda a eternidade, com uma certeza de que a minha esperança não é o governo, não é a igreja, não é o dinheiro, não é o sexo, mas a minha esperança é o Senhor e a obra maravilhosa que o Senhor realizou na cruz em meu favor e em favor dos meus irmãos. Pai, se precisamos de força, não é força para vencer a luta, precisamos de força para manter os nossos princípios. Nós não precisamos de força para passar pelo dia mal, nós precisamos de força para passar pelo dia mal e continuar Te adorando. Que a nossa vida, as nossas atitudes, elas possam representar essa palavra. Eu oro isso, meu Deus, Te pedindo que de forma tão especial o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Espírito Santo, se essa palavra for apenas o reflexo de um bom estudo da Bíblia, se essa palavra for apenas, meu Deus, o resultado de horas de estudo, essa palavra não serve para nada. Mas se essa palavra, aliada ao estudo, se aliar ao Teu Espírito, eu creio que ela será, meu Deus, como uma espada mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Nos faça, Senhor Deus, crescer no entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Que nós possamos afiar as nossas ferramentas nesta manhã, não para colocar na conta do Senhor os nossos problemas, mas para, com essa perspectiva certa, resolver os nossos problemas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?